Senhoras e senhores, senhoras e senhores, deputados presentes, telespectadores da TV Alice, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos nesta sessão especial para discutir e debater o tema: o atendimento médico de urgência prestado pelas cooperativas de especialidades médicas do Estado do Espírito Santo. Já se encontra à mesa o deputado proponente Hudson Leal, corregedor da Assembleia Legislativa, e o deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis. E, neste momento, o deputado proponente fará a abertura, como é regimental. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, eu peço a Dr. Hércules que faça uma leitura de um versículo da Bíblia. Todos em pé, por favor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus capítulo 6, versículo 3. Amém. Dispenso a leitura da ata. Eu informo a todos os presentes que esta sessão é especial para discutir e debater o tema: o atendimento médico de urgência prestado pelas cooperativas de especialidades médicas do Estado do Espírito Santo. É convidado a participar da mesa o Ministério Público do Espírito Santo, o procurador José Adalberto Dazi. Representando o Tribunal de Contas do Espírito Santo, o conselheiro Sérgio Aboudibe. Presidente da Federação Brasileira das Cooperativas de Especialidades Médicas, Febracem, Eric Freitas Curi. Conselheiro Regional de Medicina do Espírito Santo, Dr. Delson Carvalho Soares. Presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Otton Batista. Superintendente do Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras, Carlos André Santos de Oliveira. Presidente do Sistema OCB Espírito Santo, Estéreo Colnago. Conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Celso Murá. Dr. Sharife Moisés, suplente ao Senado. Composta a mesa, convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional.
e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. FEBRACEM, Federação Brasileira das Cooperativas Médicas, é composta pelas cooperativas Copanestes, anestesista, Dr. Eric Freitas Cury, Coperciges, cirurgiões gerais, Dr. Fabiano Pimentel Pereira, Cotes, ortopedista, Dr. Alceu Leir Cardoso de Souza, Copneuro, neurocirurgiões, Dr. Alonso de Souza, Cooperate, médicos intensivistas, Dr. Jorge Luiz Potras, Cooplast, cirurgiões plásticos, Dr. José Renato Arbi, Coopercip, cirurgiões pediátricos, doutora Cátia Souza Carvalho, Copanjo, cirurgiões vasculares, Dr. Leonardo Lessa, Coopcardio, cirurgiões cardíacos, Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira. E neste momento fará uso da palavra o proponente dessa sessão, o deputado Dr. Hudson. A partir desse momento, eu passo a presidência para o doutor Hércules Silveira. Boa noite a todos. Cumprimentando o deputado doutor Hércules, presidente da Comissão de Saúde, apresentando o representante do Tribunal de Contas, Sérgio Abudib, doutor Delso, representando o Conselho Regional de Medicina, doutor Eric, representando a Federação das Cooperativas de Especialidade Médica, representante do Ministério Público, doutor Dazi, doutor Otto, representando a FENAM, doutor Sharif, representando o Senado aqui, a senadora Rose de Freitas. Cumprimentar o doutor Hércules, doutor Celso Murá, representando o Conselho Federal de Medicina. Representando a OCB, o Estéreo Colnago e o Carlos André. Obrigado a presença de vocês todos, muito honra com a presença de vocês. Cumprimentar todos os colegas que estão nesse plenário, muito feliz de ver esse plenário cheio, e a todos que nos assistem da TV Alice. Eu vou fazer um breve histórico de como surgiram as cooperativas no Estado do Espírito Santo. Dezembro de 91, retornando para o Espírito Santo, a falta de médico naquela época parece a falta de médicos hoje que existe no Estado do Espírito Santo. A gente vê pediatras, que é uma coisa que todos sente que a imprensa fala, mas em 91 existia a mesma falta de médico quando eu cheguei aqui. Existia um concurso recente e alguns médicos tinham assumido o Hospital Dório Silva
e o Hospital Antônio Bezerra de Faria. E por falta de profissional, naquela época, já existia as empresas que prestavam serviço. No Hospital São Lucas, a firma do Dr. Marcos Tanuri, com alguns outros colegas, Aloísio, e no Hospital Infantil tinham duas firmas que já prestavam serviço dentro do Hospital Infantil. Uma pelo Dr. Jones Pavan, que tinha uma empresa que prestava serviço por falta de profissionais, e Dr. Aníbal. Pavan, você pode me corrigir, mas eu lembro bem da história. Eu escrevi um livro falando da história da anestesiologia do Espírito Santo e, nos capítulos, está a formação da cooperativa. Então, eu vou tentar ser bem preciso. E os médicos, surgindo as cooperativas de especialidade médica, que no Espírito Santo era um embrião, não existia prestando serviço nenhuma cooperativa de especialidade. Mas quando a anestesia veio trazer isso aqui para o Espírito Santo, isso não era novidade no Brasil. Nós somos o 18º estado do Brasil a se organizar em cooperativas. Naquele momento, o doutor Pavan bem lembra, era muito atrativo você se organizar em cooperativas, porque não tinha muitos tributos. Então, as firmas, ficava muito mais barato você se organizar um grupo, só precisava juntar 20 pessoas. E Pavan lembra que foi dificuldade, todos tinham uma desconfiança, o que é cooperativo, o que é cooperativa. A gente só conhecia cooperativa Unimed aqui no estado do Espírito Santo, cooperativa médica. Então, foi uma organização para os médicos estarem muito próximos. E naquela época, doutor Eric, nós passávamos por um problema político dentro da Sociedade Brasileira de Anestesia. Eu não sei se o senhor recorda, 2 estados, eu não lembro qual foi o outro estado, a Sociedade Brasileira de Anestesia não reconhecia mais a Sociedade de Anestesia do Estado do Espírito Santo. Então, doutor Ecos, foi um momento dos médicos se organizarem para voltar à Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo. E, nesse momento, eu, com muito orgulho, chegando, começamos a discutir, e eu confesso que eu estou muito emocionado, que eu fiz parte da fundação dessa cooperativa. Eu lembro todas as reuniões, o Pavan está aqui, desculpa se eu deixar de falar algum outro sócio fundador da nossa cooperativa, e nós fizemos esse primeiro movimento de cooperativa de especialidade, que foi a anestesiologia, pioneira aqui no estado do Espírito Santo, mas não no Brasil. Então, hoje, nessa casa, nós viemos, eu só estou apresentando para saber como que surgiu as cooperativas. E nesse trabalho, agora em junho, nós vamos estar para 23 anos prestando serviço no estado do Espírito Santo. Então, quando as pessoas falam de saúde aqui no estado do Espírito Santo, que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é ruim, isso a imprensa mostra, mas eu tenho que falar que o atendimento de urgência e emergência no estado do Espírito Santo é bom para todos que estão nos ouvindo na TV Alice. Aqui tem uma plateia de médicos, eles sabem muito bem diferenciar o que é urgência e emergência. Então, nosso atendimento na rede pública é daquele paciente que tem um risco iminente de morte, que se ele não for tratado numa emergência em 1 hora, 1h30, 2 horas, se não tiver um atendimento médico especializado, esse paciente vai vir a óbito. E a urgência é aquele paciente que, se você não atender rápido, ele vai evoluir para uma emergência, e esse paciente também pode vir a óbito ou ter sequelas permanentes. Então, nós vamos discutir hoje aqui o que nós fazemos no Espírito Santo, o bom trabalho que essas cooperativas, que as nossas cooperativas fazem no estado do Espírito Santo. Doutor Dazi, eu conheço todas as discussões na Sociedade Brasileira de Anestesia, quando a gente fala que tem um hospital público do Estado, que você tem todas as especialidades de corpo presente, anestesista, ortopedista, cirurgião vascular, cirurgião geral, neurocirurgião, as pessoas falam, mas Espírito Santo tem isso? Eu falo com muito orgulho, tem sim. Então, no Brasil, eu posso falar para todos vocês, quando a gente vai conversar com os colegas em congresso, eu tenho certeza que todos vocês, quando falam como que funciona a saúde aqui no estado do Espírito Santo, eles ficam surpresos. O estado
São 9 hospitais do estado que a gente presta serviço, tem 3 que a gente não presta, que a gente não trabalha, que é o de São José do Calçado, de Baixo Guandu e de Jerônimo Monteiro. Então, é muito fácil você levantar números comparativos, onde tem cooperativa e onde não tem cooperativa. Vai poder ver que onde tem cooperativa, tem trabalho, tem serviço, tem trabalho. É muito triste você chegar na cidade de Baixo Guandu, uma recente visita que eu fui lá, você caminhar dentro do hospital cheio de leitos vazios. E a gente sabe que aqui nos corredores, na Grande Vitória, nos hospitais onde tem cooperativas, que é São Mateus, em Colatina, está precisando de mandar esse paciente para lá. Por que que não vai? Porque não tem os profissionais para ali atender. Então, eu posso garantir que aqui no Estado, o atendimento de urgência e emergência dado pelas cooperativas, comparado com hospitais privados, eu posso falar isso com segurança aqui desse plenário, porque eu sou sócio de um hospital privado, doutor Hércules, não tem todos os profissionais naquele hospital de plantão. Às vezes você precisa de um neurocirurgião, o cirurgião está operando, precisa de um neurocirurgião, tem que chamar, e a gente sabe que o tempo é muito importante. Você está numa cirurgia geral, precisa de uma interferência, uma ajuda de um cirurgião vascular, você tem ali. Então, o paciente aqui no estado do Espírito Santo, ele é muito bem atendido. Então, nesse quesito de saúde, de urgência e emergência, a gente tem que dar parabéns ao estado do Espírito Santo. Eu vou nominar todos, desde quando começou Albuíno, Vitor Boaz, Zé Inácio, Paulo Artung, Casa Grande, agora Paulo Artung de novo, nós começamos. Então, são todos os governos que proporcionam à população capixaba esse bom atendimento à saúde da população capixaba. Então, é só uma apresentação breve para falar da importância, por que nós surgimos. E isso, toda vez que vai ter o vencimento de contrato, a finalidade disso aqui, a primeira vez que vem a discussão nessa Casa de Leis, é para a gente mostrar a nossa importância, vai ser mostrada por números. Então, para o governo ter tempo e falar, ó, nós vamos continuar trabalhando, vamos fazer concurso. Eu tenho certeza que nenhum colega aqui é contrário a concurso. Se o governo achar que é concurso, é concurso. Se achar que é organização social, mas não pode, quando chegar na última hora, decidir, ó, vamos fazer, e aquelas correrias. Então, eu vou me limitar a ouvir a apresentação do presidente da FEBRACEM, e vamos dar a palavra a todos. Isso é um debate. Eu sou deputado no primeiro mandato, doutor Hércules está ali, eu estou com muito orgulho. Fui acadêmico do doutor Hércules e aqui estou aprendendo com ele também, que aqui tem rito de tudo para fazer. E aqui a gente tem horário para terminar. Então, nós vamos chamar cerimonialista para o presidente da Federação Brasileira de Cooperativa de Especialidade Médica do Espírito Santo, doutor Eric. Vim aqui no público. Devolvo a palavra ao deputado Hudson Leal. Doutor Eric, desculpa que eu estou vendo aqui, eu vou passar a palavra aqui ao presidente da Comissão de Saúde, doutor Hércules. Por favor, doutor Hércules, eu gostaria da palavra do senhor aqui. Boa noite a todos. Na verdade, eu quero agradecer ao Hudson as palavras carinhosas. E ele tem sido um deputado, apesar de pouco tempo, desenvolvido o seu mandato com bastante responsabilidade. Então, eu quero também fazer esse registro. Não vou nominar todos da mesa, porque o Hudson já o fez, e até para ganhar tempo, eu quero primeiro convidar todos para o dia 19, especialmente os colegas, 19 de outubro, 18 de outubro, dia do médico. Como 18 de outubro tem muita comemoração, nós vamos fazer a sessão aqui no dia 19, para homenagear alguns colegas. Então, é o seguinte, o Hudson tinha falado comigo
na Comissão de Saúde, que ele é membro da Comissão de Saúde, para fazer uma audiência pública. Eu falei, não, você pode fazer uma sessão especial, cada deputado tem direito a 2 sessões especiais por ano e 2 sessões solenes. E ele escolheu essa sessão para discutir as questões da cooperativa. O Udes falou quase tudo, só não falou as dificuldades que as cooperativas encontram na época da renovação dos contratos, com todos os governos. Todos os governos. Pode não ser até do governador, mas do secretário de saúde, isso realmente eu tenho até que recordar aqui. Infelizmente o Fabrício Gaburro não está aqui, mas ainda no outro governo de Paulo Artung, a dificuldade, não tinha mais diálogo com a cooperativa dos cirurgiões cardiovasculares. E eu pedi ao governador na época, Paulo Artung, deixa eu entrar nessa discussão. Quando eu esperava que não se resolvia, nós conseguimos, com o Tião Barbosa, com o secretário de saúde da época, não tinha mais diálogo, e nós conseguimos a renovação do contrato. E foi o gabinete Fabrício Gaburro, com o Tião Barbosa, que era o chefe da Casa Civil na época, me fazer até um agradecimento. Depois tivemos muitas lutas, o doutor Paulo Henrique está aqui, testemunha, no escritório dele, com Paulo Foleto também, que ajudou, lutamos muito para outra renovação de contrato. Então, toda vez que fala em renovação de contrato com as cooperativas, e é preciso que os governos também entendam que as cooperativas de especialidades médicas, de urgência e emergência, têm carregado a saúde pública do Estado nas costas. Isso eu falo em qualquer lugar, o Udes já escutou eu falar aqui várias vezes, e a verdade é essa. As cooperativas de especialidades médicas, de urgência e emergência, têm carregado a saúde pública do Estado nas costas. Imagina se parar o serviço de emergência do Estado, o que vai acontecer? Vai acontecer o caos no Estado. Então, na verdade, eu quero fazer esse registro. Eu tenho aqui, durante esses 8 anos e pouco que eu estou aqui dentro, e não só aqui, mas lá fora, e também junto do governo passado também, sabe que alguns secretários têm muita implicância com as cooperativas. Tem muita implicância com as cooperativas. A verdade é essa. E eu não posso negar que eu sou médico, que eu vou continuar lutando pela nossa categoria, e o tempo que eu estiver aqui, o que eu puder fazer para ajudar o Udes, que ele é o representante legítimo das cooperativas aqui dentro. Ele é o representante legítimo. Eu represento mais a categoria de saúde, luto muito pela uma saúde pública melhor, apesar de que o que nós temos sofrido com o governo federal, eu vou usar um termo aqui que não é muito próprio para a tribuna, mas a sacanagem que o governo federal tem feito com os médicos é muito grande. Mais médico é uma sacanagem com o povo brasileiro e com a categoria médica. E ainda a presidenta, o ano passado, antes da eleição, ela baixou outra portaria, excetuando os fisioterapeutas, os odontólogos, os enfermeiros também do Revalida, como já fizeram conosco, com os médicos. Só excetuou os médicos veterinários. Sabe por quê? Porque eles que vão carimbar a carne que vai para a Europa, para a América. Então, é isso que nós estamos vivendo esses dias. E nós temos que reagir. Eu acho que tem muito pouco médico aqui. Devia ter muito mais médico aqui para lutar pelo suor, pelo sacrifício que nós temos passado por aqui. Então, Udes, parabéns por essa iniciativa e quero dizer que, mais uma vez, essa luta que nós temos tido há mais de 20 anos, que as cooperativas médicas vêm carregando a saúde pública nas costas, tem que ter respeito do poder público. E a nossa voz aqui, nós estamos 3 médicos. Eu era sozinho, chegou o Udes e Rafael, nós somos 3. E lutando pela nossa categoria, porque nós estamos lutando pelo direito de curar.
pelo direito de tratar vidas. Nós não estamos aqui despachando papel e dando ordem para fazer isso e aquilo, não. Estamos aqui tentando aliviar a dor daquele que sofre e aquele que não tem jeito, que vai morrer, que parta daqui com um sofrimento menor do que a gente pode levar para ele. Então, eu agradeço, Udes, parabéns a todos os cooperados, que eu quero dizer para todos o meu respeito que eu tenho por todos os senhores. Muito obrigado. E nesse momento, para uso da palavra, Dr. Éric Freitas Curi, presidente da Federação Brasileira das Cooperativas de Especialidades Médicas. Boa noite a todos. Cumprimento o deputado Hudson Leal e já nesse momento agradeço por proporcionar hoje esse momento histórico do cooperativismo brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o cooperativismo ele tem um respeito no mundo todo, um respeito em todo o Brasil, mas nós médicos buscamos esse reconhecimento há 23 anos no Estado, e através desse ato que hoje a Assembleia Legislativa está fazendo, eu tenho certeza que nós vamos começar a mostrar de uma forma mais humanizada o que o cooperativismo tem construído. E, cumprimentando o Dr. Hudson, eu cumprimento os demais integrantes da mesa, passo um agradecimento e um registro especial ao presidente da Comissão de Saúde, Dr. Hércules, que tem dado bastante atenção a todos os documentos e reivindicações que têm vindo da FEBRASEM. Essa relação estabelecida entre a Federação e a Assembleia muito nos fortaleceu, porque hoje a gente tem um canal onde a gente não manda documentos só para a Secretaria de Saúde. Os nossos documentos da Federação sempre são copiados à Comissão de Saúde e a devida atenção tem sido dada. Bom, eu vou começar a apresentação. Obrigado. Conversando com o UDS, conversando com os colegas, nós tentamos pôr aqui dados que precisam ser mostrados aos senhores cooperados, aos deputados dessa casa e à população do Espírito Santo. Bom, então, só para a gente fazer um registro do que significa o cooperativismo no mundo. No mundo, o cooperativismo é o modelo econômico que mais cresce, estando presente em mais de 100 países, com 1 bilhão de cooperados, gerando 100 milhões de empregos e movimentando aproximadamente $1 trilhão nas 300 maiores cooperativas. Eu acho que eu vou precisar de alguém para isso. No Brasil, nós temos aproximadamente 10 milhões de cooperados, com mais ou menos 30 milhões de beneficiados pelas cooperativas, e até 2022 seremos o modelo econômico preferido das pessoas, e com certeza o mais sustentável dos modelos econômicos. Isso tudo dados retirados da agenda legislativa do cooperativismo, material produzido pela OCB Brasil. Próximo. No evento, em 2013, quando foi entregue o prêmio Sescop de excelência do cooperativismo, o Ricardo Amorim, economista e jornalista da GNT, ele diz o seguinte, que quando dizemos que o cooperativismo movimenta cerca de 200 milhões anualmente, isso significa dizer que se as cooperativas fossem um país, seriam um dos maiores PIBs da América Latina, e isso dá uma ideia clara da importância desse setor e do sistema OCB em termos de Brasil e em termos de América. Próximo. Interrompo rapidamente para fazer os cumprimentos ao vice-governador César. Bom, e no Espírito Santo? Podemos dizer hoje que temos aproximadamente, esse dado é de 2013, mas já pode ter sofrido alteração, 169 cooperativas em plenas e regulares, com 151 delas registradas no sistema OCB.
Temos aproximadamente 204.400 cooperados, 600 mil capixabas envolvidos diretamente com as cooperativas, 20 mil empregos formais, sendo 6.844 diretos. Um faturamento em 2012 de 3,4 bilhões de reais. É interessante mostrar também que as cooperativas fazem o seu dever no recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, gerando um total de 138 milhões de reais anuais em impostos. A representação hoje do cooperativismo no Espírito Santo, que nós, cooperativas médicas, fazemos parte dessa representação, em 2012 chega a 3,8% do PIB. É interessante notar que lá em 2008, vice-governador César, era 1,8%, e quando chega com essa representação de 3,8% do PIB, um dos fatores importantes é que quando no primeiro governo Paulo Artung ele assume esse estado e pega uma terra devastada, ninguém aqui tinha ouvido falar de gestão, planejamento estratégico e ações coordenadas. Então, quando o governador começa na época a implementar isso no estado do Espírito Santo, ele começa a contagiar o sistema e as cooperativas também começam a passar. Pois não. Dá ao deputado Dari Pagung para compor a mesa. Por gentileza, deputado Dari. Dando continuidade, então, próximo. Dentre os 200 maiores empresas do Espírito Santo, 17 delas são cooperativas. O cooperativismo de crédito hoje já é a terceira maior rede bancária do Espírito Santo. O Sicob é o sexto maior grupo empresarial do estado. A cooperativa Unimed, que nós podemos deixar de esquecer, é uma cooperativa médica, é o maior mercado de plano de saúde. E lá em vermelho, as cooperativas de especialidades médicas representando 75% dos atendimentos de urgência e emergência do estado. E essa importância se estende aos laticínios, com 62% do mercado, 15% do café capixaba estocado e comercializado por cooperativas e 43% dos transportes escolares públicos, municipais e estaduais, aonde empresas comuns não querem ir e as nossas cooperativas, com seus carros, buscam crianças nos lugares mais distantes e mais de difícil acesso desse estado e transportam essas crianças garantindo educação. Mostrei isso para não dar a impressão que estamos aqui falando de um modelo puramente médico, um modelo puramente do nosso interesse. Cooperativismo é um setor de interesse mundial. Próximo. Mostrar para os senhores a importância das cooperativas de especialidade médica no ano de 2014. A Copanestes anestesiou no ano 56.247 pacientes. A Coperciges fez, na totalidade dos seus procedimentos, 167.564 procedimentos. A Coplastes, com 9.967 atendimentos. A Copanjo, com 25.453 cirurgia vascular. A Copneuro, 56.600 atendimentos, entre eles ambulatoriais e cirúrgicos. A Cotes, com 255 mil atendimentos ortopédicos. A Copcard com 1.693. Obviamente ainda faltam os dados da cooperativa de cirurgia pediátrica, que nós não conseguimos computar a tempo, e da cooperativa de terapia intensiva. Mas, senhores, são 572.524 procedimentos feitos pelas cooperativas médicas no ano de 2014 no Espírito Santo. Isso não pode deixar de ser visto com atenção. E aquela seta vermelha lá, é a seta vermelha que significa aquele momento em que o Estado do Espírito Santo resolveu jogar no lixo o know-how do atendimento do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Dório Silva. Naquele momento, a cooperativa de cirurgia plástica ela não atende apenas 9.967 porque ela é menor. Ela atende porque foi consequência de uma política irresponsável de uma Secretaria de Saúde
que a época dos fatos fechou da noite para o dia o centro de tratamento de queimados mais respeitados desse país. Próximo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas existe uma coisa que se chama respeito. E o cooperativismo, ele tem princípios. E dentro desses 7 princípios, que é a adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade, são princípios que só o cooperativismo tem. Pode-se comprar serviço de quem quiser comprar, pode prestar serviço da maneira que quiser prestar, mas esses 7 princípios é de um sistema secular, que há mais de 200 anos opera no mundo todo, e é esses os princípios que norteiam as nossas bases e as nossas negociações. Próximo. Talvez, para ficar melhor explícito para quem nos assiste, eu gostaria de mostrar que o índice de desenvolvimento humano, eu tenho ali 13 países, entre o primeiro lugar com a Noruega e o 21º com a Finlândia, sendo que entre os 10 primeiros países nós temos a maior parte da lista, e esses países, senhores, com maior desenvolvimento, simplesmente o cooperativismo é o modelo predominante, o modelo econômico predominante. São os melhores índices sociais, a menor desigualdade social, a maior preservação ambiental, e as cooperativas existem lá até para a produção de energia renováveis. E o Brasil, em 85º lugar, porque não valoriza esse tipo de modelo, porque falta políticas públicas de sustentabilidade, tem pouca transparência nas ações governamentais, alto índice de corrupção e regras convenientes nas relações públicas e privadas. Quando se fala em alto índice de cooperação, é porque o modelo cooperativista, ele não permite esse tipo de prática. Então, se alguém quer comprar serviço de cooperativa médica, no intuito que vai voltar aos seus caixas valores, não vai acontecer. A minha cooperativa, que é a cooperativa de anestesiologia, tem 268 cooperados, tem 268 donos que me fiscalizam o dia todo. Então não tem como eu pegar dinheiro dela e pôr em qualquer tipo de coisa que seja ilícita, porque eu sou fiscalizado. Além disso, sou fiscalizado pelo sistema OCB o ano todo. Se eu não passar por essa fiscalização, eu não tenho a regularidade que me permite participar das licitações. Próximo. Bom, e nesses 23 anos de história do cooperativismo no Estado, que o Hudson já colocou, nós temos trabalho ininterrupto, ou seja, o sistema de saúde capixaba não conhece greve no sistema de urgência e emergência há 23 anos. Vemos estados nas páginas dos jornais, menos na urgência e emergência do nosso estado. Atendimento, especialidade de qualidade, nós temos especialista, porque para fazer parte das nossas cooperativas tem que provar a sua especialidade. Verdadeira interiorização, não é a interiorização do governo Dilma, que traz médico que não passa pela mínima qualificação. Essa interiorização feita pelas cooperativas em São Mateus, em Barra de São Francisco, em Colatina, é aquilo que o Hudson falou, é chegar agora em Barra de São Francisco e ter 2 cirurgiões, 2 anestesistas, 2 ortopedistas e 2 terapeutas intensivos para atender lá em Barra de São Francisco. Então isso significa que a gente, com o modelo cooperativismo, a gente especializa de verdade. E eu me lembro, eu estava relatando isso, presidente Estéreo, que Carlão é testemunha, nós tivemos um almoço uma vez, e quando nós mostramos isso a uma parte da coordenação do então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, né, houve um interesse na época do presidenciável em buscar esse modelo, porque no Brasil todo não existe especialista no interior dos estados. E na época o núcleo de campanha ficou abismado de saber que a 240, 270 quilômetros da capital no estado do Espírito Santo, você tinha médicos especialistas com mais de 10 anos de prática atendendo a população.
Pode voltar, volta por favor. Não tem benefício de férias, 13º, atestado médico, não tem aposentadoria. Então a gente não custa a mais para o Estado. Trabalhamos em condições de trabalho inadequado e sofremos sim impedimento por parte da Secretaria de Saúde no primeiro governo, Paulo Artung, através de uma ação do secretário à época, Anselmo Tosi, e depois no governo Renato Casagrande, de trabalharmos, de prestar nosso serviço nos hospitais novos desse Estado. O Estado, por mais de uma vez, virou para cada um dos senhores cooperados e virou para a federação e disse o seguinte: vocês servem para prestar serviço em locais inadequados, mas no Hospital Novo Jaime Santos Neves e no Hospital Central, vocês não vão prestar serviço. E as portas foram fechadas várias vezes para nós. É uma realidade que precisa ser mostrada. E eu aproveito a presença aqui do Dr. Dazi, do Ministério Público, para talvez dar uma transparência maior, e tenho certeza que eu vou dar, para mostrar o que simboliza aquela faca na mesa de negociações. Aquela faca representa os membros do governo esperando as cooperativas médicas nos dias das negociações. E quando nós sentamos lá, nós passamos 30 meses como heróis, sem fazer greve, atendendo a população. Mas no dia de sentar naquela mesa ali, durante 30 meses nós somos heróis. Nos dias de negociações nós somos um modelo defeituoso, improdutivo, somos ameaçados. Insinuações de prisões, multas estabelecidas, constrói-se uma imagem equivocada do cooperativismo perante o Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas. Subjuga-se a sustentação do atendimento de urgência e emergência nesse Estado. Os cooperados e os seus diretores estão cansados de ir para a mesa de negociação e chegar lá e falar: se você não assinar, você vai ser preso. Se você não assinar, você vai ter uma multa de 30 mil diária. Não é assim que um sistema que salva vidas dioturnamente merece ser tratado. E é esse respeito que a gente busca. Próximo. A FEBRACEM, então, ela foi criada para isso, para organizar institucionalmente e democraticamente, sinergismo das ações sociais de todas as cooperativas, uma identificação e parcerias com entidades e lideranças, uma agenda política e técnica permanente, uma busca constante da respeitabilidade e do reconhecimento do trabalho dos nossos cooperados. Quando nós criamos a federação, nós olhamos um para o outro e falamos: cooperado não vai ser maltratado mais nesse Estado. No dia 12 de outubro de 2013, nós cooperados, é um testemunho que eu quero dar para a população do Espírito Santo, num evento da Unimed, no Centro de Convenções, secretário de Estado da Saúde chegou perto de uma entidade, de um dirigente de entidade altamente representativa e disse o seguinte: vocês vão ficar com o governo ou vão ficar ao lado desses bandidos da cooperativa? Secretário nenhum mais de saúde vai chamar cooperado de bandido. Próximo. E através da FEBRACEM, com contratação de administradores, gestores, visão sistêmica, planejamento estratégico, gestão de projetos, obediência tática e gestão orientada de resultado, é que nós conseguimos ter lugar nessa tribuna hoje, e é por isso que nós estamos crescendo e vamos continuar crescendo. Próximo. Agora, análise cidadã. O que eu vou falar aqui está no portal da transparência, e cada cidadão deveria fazer isso que nós fizemos. Eu vou mostrar dados para os senhores aqui, que não pode, de forma alguma, ser escondidos. São dados estatísticos, que são referentes a 2014, que está no portal da transparência. E o portal da transparência, ele tem que ser usado. Próximo. Senhores, vejam aquilo ali. O orçamento executado da CESA teve um crescimento de 72% de 2010 a 2014. O gasto com o pessoal teve um crescimento de 114%, ou seja, as pessoas dos concursos. E com as cooperativas, 42%. Mas analise comigo.
Você tem um significativo aumento do gasto com pessoal, um significativo aumento de custeio, é verdade, um aumento de 42% com as cooperativas, que é irreal. Dado maquiado. Por que maquiado? Porque o ano de 2010 ele não pode ser aferido dentro de uma única metodologia. Porque existiu 3 tipos de contratos diferentes dentro do ano de 2010, além de interrupções. Então esse ano não conta. Se a gente contar anos inteiros, 2014 com 2011, as cooperativas só cresceram 9,78% dentro do orçamento executado da CESA. E no mesmo período, o aumento de pessoal não foi de 114, foi de 166,40%. Próximo. Mas é interessante notar, mesmo dentro desses 48%, o custeio e o gasto com o pessoal aumentou em escala significativamente maior que o gasto das cooperativas. Eu peço a atenção dos senhores, principalmente de 2013 para 2014, quando pulou de 481 mil para 760 mil. E as cooperativas até reduziu nesse mesmo período. Mas com cooperativa não se faz política. E a CESA, sistematicamente, em 2013, 2014, fazia política para tentar reeleger um candidato a governo. Próximo. Ainda nesses dados, mesmo representando apenas 5,26%, que é o que nós representamos do orçamento executado da CESA, está lá a prova, nós representamos 5,25%, 28% do orçamento executado, nós seguramos e damos sustentabilidade a 75% da urgência e emergência desse Estado. Próximo. E olha o nosso reajuste. Esse foi o reajuste que nós tivemos, pelo INPC, com índice muito abaixo da inflação. E além disso, enfrentamos calados e sem interromper nenhum tipo de serviço, a redução da produtividade do Hospital Dório Silva, com fechamento, causando desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos, que nunca foram respeitados. Então, isso é para mostrar para os senhores como é que nós ficamos nesses 5 anos abaixo da inflação e ainda assim na mesa de negociação, às vezes somos subjugados. Próximo. Agora, pasmem os senhores. Se eu pegar todos os hospitais de porta aberta do Estado, hospitais que atendem, a porta está aberta. Antônio Bezerra, Santa Rita de Cássia em Barra de São Francisco, Silvia Vidos em Colatina, IMAB em Vila Velha, Infantil em Vitória, Roberto Silvares, a maior produção hospitalar desse estado, chama Hospital Roberto Silvares em São Mateus. Hospital São Lucas e a operacionalização do Jaime Santos Neves. Se eu mostrar para os senhores assim, os senhores vão ficar sem entender o que eu estou querendo mostrar. Mas passa o próximo. A operacionalização do Jaime Santos Neves custa 60% do que é gasto nos hospitais portas abertas desse estado. Todos os outros 7 hospitais que eu mostrei, gasta 60%. E o Jaime sozinho, 40%. Entendam isso. Se mudou a gestão para se melhorar, e nessa mudança de gestão, um hospital gasta 40%, enquanto outros 7 de porta aberta gastam 60%. Mas vamos evoluir mais um pouquinho. É só para quem não quer ler o portal de transparência. Próximo. A manutenção do Hospital Dório Silva, que hoje é fechada, ela custa R$ 45.733. E a operacionalização do Hospital Central, em Vitória, R$ 56.663. Os nossos hospitais públicos, em termos de custo, porque em época de se falar de custo, eles parecem ser mais efetivos do que a gestão terceirizada. Me parece. Mas quem está dizendo não sou eu, é o portal da transparência. Ou o portal está errado, ou eu estou errado na análise. Próximo. Uma breve história, para vocês senhores verem como é que a gente tem que saber, conhecer um pouco de história. Eu estou em mãos aqui com a dissertação de mestrado da mestre em enfermagem, a Maria Carlota Rezende Coelho. Eu não vou ler aquilo lá, mas eu vou contar uma parte da história para os senhores.
Na década de 70, o Estado do Espírito Santo disputava com São Paulo a vinda de indústrias para esse estado, mas aqui não tinha infraestrutura, e algumas promessas tiveram que ser feitas, e algumas concessões tiveram que ser feitas. Então esse mito, esse grande hospital que está sendo morto, que a administração anterior tentou até seu último dia matar esse hospital, que é o Hospital Dório Silva, ele foi a base, Gilvan, ele foi a base para que a CST decidisse vir para o estado do Espírito Santo. A CST precisava de um hospital, e ela interferiu, depois de vir, na alocação de recursos, e na defesa do Hospital Dório Silva. E o Hospital Dório Silva, o Estado só teve a CST, porque cumpriu esse acordo. Gente, como é que um acordo histórico da década de 70 pode ser rasgado? Um CTQ fechado, o CTQ foi criado, Zé Renato, para atender as vítimas de queimadura, da siderúrgica, dos altos fornos da CST. E como é que anos depois, sem oferecer nada melhor para a população, um secretário de saúde, por picuinha, por uma postura pequena, fecha um CTQ da noite para o dia e fala: agora eu acabo com as cooperativas médicas. Não acaba não, secretário. Não acaba não. Nós somos 1.500 médicos e hoje temos espaço para falar a verdade que em 23 anos ficou atravessada na nossa garganta. Não acaba não. Eu gostaria de evoluir, pode passar o próximo, e mostrar que na realidade, isso está dentro da dissertação, com referências. Na realidade, a proposta do Dório foi construída para ser um hospital modelo, ou seja, ele seria um padrão de assistência à saúde no estado. Essa era a lógica. Na época era o único hospital que teria uma unidade de queimados para adulto. A unidade de queimados do Hospital Dr. Dório Silva era para atender adulto, era exatamente para atender as questões dos acidentes de trabalho industrial, principalmente da CST. Próximo. Essa é a página de hoje da Secretaria de Saúde. Está lá, Zé Renato, Fábio Pimenta, atendimento a queimado. Quando você clica lá, próximo, tem todo um protocolo de atendimento queimado. E na página da Secretaria de Saúde fala que o atendimento queimado é aonde? É no melhor atendimento queimado que já existiu nesse país, que é no Hospital Dório Silva. Mas não precisa, deputado Hércules. A Secretaria de Saúde, com o apoio do senhor na Comissão de Saúde, apoio do deputado Hudson Leal, nosso vice-governador aqui presente, não precisa reformar a página. Podemos deixar a página desse jeito. Esse protocolo foi construído com mãos cooperativistas. E é um bom protocolo. É um protocolo que hoje está registrado no Conselho Federal de Medicina, na Câmara de Queimados, onde o Dr. Zé Renato é membro ativo. Precisa reabrir e devolver o CTQ à população capixaba. Próximo. E fica o alerta. Eu quero deixar alguns alertas aqui hoje. O primeiro alerta é que o vencimento dos contratos das cooperativas de especialidades médicas começa a acontecer no dia 30 de julho. Até agora não existe nenhuma movimentação. E por que não existe? Temos um secretário novo, temos um secretário competente, temos um homem trabalhador à frente da CESA, mas ainda temos uma estrutura bastante engessada. Uma estrutura que está acostumada a deixar para a última hora, para através das instituições de controle, órgãos de controle, e através das instituições de justiça, nos ameaçar na mesa e fazer assinar contrato à força. Isso não vai acontecer mais. Façam licitação, façam concurso público, contratem quem quiserem. Se nós tivermos condições de participar disso, nós vamos participar, mas vamos fazer sem ameaça e sem preconceito. O outro alerta é a possibilidade dos concursos públicos. Lá do lado direito da tela, aquilo eu tirei do Facebook,
de um secretário de Estado. E ele coloca aquela banner ali, que é feito pelo governo do Estado, onde alerta sobre a lei de responsabilidade fiscal. A doutora Ana Paula Vescovi, constantemente nas suas palestras e na televisão, fala que nós atingimos o limite de alerta. Esse Estado não tem mais crescer uma agulha com o pessoal. Então é balela nos falar que tem que fazer o concurso público. Faça o concurso público, mas cairá na lei e é um secretário de Estado que está alertando que o Espírito Santo será penalizado por ultrapassar os limites da lei de responsabilidade. E é importante, senhores, que falam, as cooperativas são grandes, mas o Estado do Espírito Santo é muito maior. É uma vergonha para um Estado, deputado Hudson, quando falar que as cooperativas impediram realização de concurso público. Ninguém é capaz de domar a força do Estado do Espírito Santo. Os concursos públicos não foram realizados porque eles custam mais caro e o Ministério Público precisa saber disso. Não foi realizado porque custa mais caro. E quando foram realizados, não tiveram pessoas, não foi por impedimento de médico cooperado nem de cooperativa. Não tiveram pessoas porque o salário é indigno. Não existe um plano de carreira adequado. É por isso que não tem ninguém querendo fazer concurso público. Agora eu tive que ir, Hudson, deputado Dario, fui algumas vezes na promotoria de saúde da Serra, responder à promotora lá na época, doutora Maria Clara, e ela perguntava insistentemente para mim, por que vocês impedem os cooperados de fazer concurso público? Falei, doutor, olha o meu tamanho, e olha o tamanho do Estado do Espírito Santo, eu não impeço ninguém não, faça, doutora, mas eu gostaria de saber, se nesse salário de R$3.000 existisse concurso para o judiciário, se a senhora faria. O outro alerta é a quantidade de médicos especialistas a serem substituídos. Sejam irresponsáveis, deixa para a última hora e substituam 1.500 especialistas. Conforme um insano secretário de saúde uma vez falou que ia chamar o exército para atender a população. Chame! Tem 1.500 médicos que vão parar de atender no dia 1º de agosto. Eu tenho certeza que esse governo é infinitas vezes mais responsável e mais profissional do que o governo anterior. E tenho certeza que não vai deixar isso acontecer. E por fim, as inverdades contadas sobre os concursos que hoje começam a cair por terra e eu agradeço muito de poder estar esclarecendo esses fatos. Próximo. Senhores, eu deixo aqui algumas solicitações ao governo, aos deputados, às instituições de justiça e aos órgãos de controle. Primeiro delas, permita que as cooperativas de especialidades médicas apresentem projetos e disputem espaços nos hospitais administrados por organizações sociais. Vamos apagar os erros desse passado recente. Permita que a gente apresente nossa proposta e possa entrar num hospital novo, de qualidade e prestar nosso serviço. Não intrometam nisso. Visitem o norte do estado, senhores deputados, visitem. Observe com atenção a importância do Hospital Roberto Anísio Silvares e a sua imensa importância para aquela região. Analisem sua produção, faça um comparativo com o Hospital Dório Silva atual e não deixe o Hospital Dório Silva morrer. O Roberto Silvares é o espelho do Dório Silva. Tenho certeza, vice-governador César, que vai ser difícil encontrar organização social que queira ir para a Barra de São Francisco, ir para São Mateus, ir para Baixo Guandu, terra do deputado Dario. Eles querem ficar na capital, aonde é mais fácil. Mas nós estamos lá há 23 anos, salvando vidas. Entendam que estamos em 2015, então qualquer forma de preconceito deve ser combatida e afastada da administração pública. Fortaleça os laços das verdadeiras parcerias em prol do Estado do Espírito Santo. Próximo. E por fim, eu aproveito aqui
a presença do vice-governador e eu preciso fazer esse registro. O governador Paulo Artung é um homem de competência, é um homem de visão, é um homem testado e várias vezes aprovado no Estado do Espírito Santo. Existem, se eu posso chamar de meu amigo César, mas aqui protocolarmente meu vice-governador, existem entidades que ao apoiarem um candidato, apoiam um e apoiam um pouquinho o outro. É importante que o governo saiba que a nossa crença foi tão imensa e a nossa esperança foi tão imensa no governo Paulo Artung, que nós só apoiamos um candidato. E logo de cara, o governador Paulo começou a montar uma equipe de craques, e que fica um registro. É o primeiro secretário de saúde que as cooperativas conhecem, chama Ricardo Oliveira. Um homem que nos recebe na secretaria às 9 da noite, às 7 da manhã, que trabalha dioturnamente, e vocês devem estar perguntando, mas por que do campo de futebol? Eu vou explicar. Porque o governador Paulo Artung buscou o melhor técnico para a área mais crítica desse estado, que se chama Ricardo Oliveira. Infelizmente, do lado direito de Ricardo, ainda sentam as viúvas do falso comunismo. E do lado esquerdo, as viúvas de um socialismo lunático e patético. Nós precisamos permitir que esse grande técnico tenha jogadores de qualidade lá dentro, que tenha a mentalidade dele, Rodrigo, que tenha a capacidade dele de entender que o mundo mudou e que lugar de derrotado é em casa, não é na Secretaria de Saúde. Próximo. Eu estou muito tranquilo de consciência ao encerrar dizendo que o cooperativismo está ali construído, o Hudson Leal, que teve na fundação da Copanestes, em rocha. E os outros modelos que tentaram na saúde é aquela casinha afogando lá atrás, construído em areia. O cooperativismo é isso aqui, 200 anos existindo em todo o mundo, mais de 200 anos. Se quiserem dar oportunidade ao cooperativismo, terão de nós esses 5 compromissos. O modelo nosso é cooperativista. Então não se atreva a oferecer contrato de PJ ou qualquer outra coisa, porque não nos interessa participar desse tipo de seleção. Nós somos cooperativa de sangue. O método de remuneração, nós gostaríamos de evoluir e ter um método de remuneração que estimule a produtividade. Investir em projeto, Carlão, é preciso. O governador Paulo Artung já falou várias vezes, quando o Jaime Santos Neves só foi possível porque o Espírito Santo em Ação fez a doação daquele projeto. Nós, cooperativas, estamos interessados em fazer os nossos investimentos sociais em políticas sérias desse governo, porque acreditamos nesse governo. Contrato de médio prazo, porque não dá para se fazer saúde em curto prazo. E agregação contratual de todos os hospitais da rede. Por que isso? Porque nós não somos organização social. A gente não pega só o Hospital Central. A gente não pega só o Jaime Santos Neves. Nós temos a responsabilidade de pôr profissionais em Barra de São Francisco. Nós temos a responsabilidade de pôr profissionais em São Mateus. Nós temos a responsabilidade de pôr profissionais em Colatina. E é assim que tem que ser. Só nos interessa se a gente puder fazer por todos e não por uma parte da saúde do Espírito Santo. Próximo. Terminando então, eu deixo essa frase aos senhores. O cooperativismo, ele não é um modelo que substitui o capitalismo. Ele é um modelo capaz de corrigir todas as distorções do modelo capitalista, garantindo desenvolvimento econômico, bem-estar social e responsabilidade ambiental. Ou seja, é o único modelo na atualidade capaz de garantir sustentabilidade. Eu agradeço de coração a atenção dos senhores.
E nesse momento fará uso da palavra o deputado Dari Pagung. Boa noite a todos. Depois da fala do nosso presidente, ficou pouca coisa, né, Rui? Mas quero aqui cumprimentar o nosso deputado proponente, Dr. Hudson Leal, presidente da Comissão de Saúde, nosso deputado de Saúde, Dr. Hércules, representante do Ministério Público, nosso amigo Dr. Dazi, cumprimentar o nosso conselheiro do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Abudib, presidente da Federação Brasileira das Cooperativas, Eric Freitas Cury, conselheiro regional de Medicina, Dr. Delso Carvalho Soares, presidente do Sistema OCB, nosso amigo Conago, companheiro de longas datas, né? Cumprimentar o doutor Sharife Moisés, suplente senador, superintendente do Sistema da Organização das Cooperativas, Carlos André Santos, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Celso Murad, e o nosso amigo vice-governador, César Conago. Cumprimentar todos presentes, cumprimentar todos os médicos aqui presentes. Acredito que, doutor Rodrigo, acredito que essa sessão é uma sessão mais do que especial, uma sessão que nós podemos ver o trabalho do cooperativismo no estado do Espírito Santo, e hoje aqui de perto a cooperativa dos anestesistas. Tenho o maior orgulho, o maior prazer de dizer que eu confio no trabalho do cooperativismo. Tivemos, final do ano passado, na nossa cidade, no município de Baixo Guandu, também ali inaugurando uma fábrica de cooperativismo, que é a Copeave. Então, o cooperativismo hoje está trabalhando em diversas fontes. É na saúde, é na agricultura, é em tudo quanto é lugar. E nós precisamos, quanto Assembleia Legislativa, quanto Governo do Estado, reconhecer que o trabalho do cooperativismo é um trabalho sério. Quero aqui, doutor Hudson, eu não vi o doutor Érica aqui. Não, era o outro, mas o doutor Eric, vou aproveitar e vou falar sobre aquela reunião nossa, o ano passado, quando você disse aqui das dificuldades do outro governo. Nós sentimos na pele, nós trabalhando para levar a cooperativa de anestesista para o nosso hospital do município de Baixo Guandu, hospital esse que o nosso vice-governador conhece muito bem. Hoje nós ainda não conseguimos resolver, mas tivemos uma reunião com o nosso secretário Ricardo Oliveira e ele colocou na agenda do dia. E eu não tenho dúvida, doutor Eric, que nós vamos levar os anestesistas para o hospital de Baixo Guandu. Baixo Guandu e o Hospital João de Santos Neves não é diferente dos outros hospitais que têm a cooperativa. O ex-secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, ele não moveu nenhuma palha para levar a cooperativa para o nosso hospital. Quando não era uma desculpa, era outra desculpa. E eu queria aqui agradecer que o doutor Eric está aqui presente, junto com o doutor Hudson, fizemos uma reunião na cooperativa e ele deu todos os caminhos. A cooperativa não foi, em momento algum, a cooperativa disse
que não iria para o município de Baixo Guandu porque tinha pouca demanda. Eu quero aqui, doutor Eric, na frente de todos, agradecer e dizer que o município de Baixo Guandu, o hospital tem demanda. Não é igual os grandes hospitais, mas se a gente resolver o problema do hospital, diminui a demanda do Silva Vidos, diminui a demanda da Grande Vitória, se nós podemos resolver no Hospital João dos Santos Neves. Eu quero aqui, e é para isso que eu estou aqui hoje, para agradecer a cooperativa pelo trabalho que vem desenvolvendo em todos os hospitais da Grande Vitória e do interior do Estado do Espírito Santo. E pode contar com o nosso mandato. Eu sei que a casa hoje compõe de grandes deputados médicos. Aqui está o doutor Hércules, nosso presidente da Comissão de Saúde, e está aqui o nosso amigo e companheiro do PRP, Hudson Leal, que faz parte da cooperativa. Mas eu também quero colocar o nosso mandato, ser um soldado das cooperativas do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. E nesse momento, para o uso da palavra, o nosso vice-governador, doutor César Colnago. Enquanto o nosso vice-governador se encaminha à tribuna, queria só fazer um convite. Primeiro, registrar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo e Ricardo Batista está de plantão no Hospital Infantil e disse que está assistindo a nossa sessão. Convidar todos, amanhã nós estaremos em Linhares fazendo audiência pública sobre a questão de saúde lá do município de Linhares. E com certeza o doutor Dazi já disse que estará lá em toda audiência que a gente faz, ele se faz presente. Eu quero aproveitar, convidar também para que as cooperativas mandem algum representante lá na nossa audiência pública, que com certeza fará parte da nossa mesa de trabalho. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, aos colegas. Queria cumprimentar o deputado Hudson, que tomou a iniciativa de fazer essa sessão. Cumprimentar aqui a OCB, parabenizar pelo trabalho, tanto nacional como aqui no Espírito Santo. Doutor Dazi, que já acompanha o setor já há algum tempo, do Ministério Público. A federação na figura do Eric, o nosso senador aqui presente, suplente senador da senadora Rose. Cumprimentar o nosso Conselho Regional na figura... se ele está aqui ainda. O Delso. Cumprimentar o nosso deputado articulado com o terceiro setor e tantas áreas, doutor Hércules, que sempre está aqui, os nossos deputados presentes, os nossos conselheiros do Tribunal de Contas, teve aqui o Serginho. Fiz questão de estar aqui, primeiro dizer da importância do cooperativismo no Brasil. Qualquer grande democracia tem sistema cooperativo forte, porque você, além de ter a democracia política, você também constrói uma democracia na repartição dos ganhos, né? Daquilo que se produz sendo apropriado por aqueles que colaboram com a economia, com a produção do Brasil. E aí é muito importante, eu fui presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo Capixaba, fui membro da Comissão Parlamentar Federal, da Câmara Federal, como diretor da área ambiental. Todo mês, rotineiramente, sentávamos, na época, eu e o deputado Lelo, que o Lelo representava a área da saúde, lá na OCB Nacional, e da Frente Parlamentar do Cooperativismo, tínhamos uma reunião de discutir a agenda, as pautas do Congresso e da Câmara Federal. Dizer da importância que tem o cooperativismo para a agricultura capixaba, o cooperativismo para a área de crédito, para a área da saúde, né? As várias cooperativas de especialidade, mas a Unimed, e tantas cooperativas, né? Há poucos anos era 130, hoje já estamos com quase 170, não é isso, Colnago? Quer dizer, estamos crescendo e é importante investirmos na questão do cooperativismo. No tocante à questão específica
das cooperativas de especialidade, Érico, você que é uma liderança importante, que está conversando com todas as cooperativas e que é uma pessoa que tem um relacionamento de amizade, queria dizer que a nossa postura, primeiro, ela não pode e não será preconceituosa. Segundo, em que nós respeitamos o sistema cooperativista brasileiro, tá certo? E eu pedi para reapresentar as bases ali da última transparência, porque eu acho que nós escolhemos o melhor quadro para tocar a saúde no Espírito Santo. O Ricardo de Oliveira, ele foi secretário da SEGE, uma área difícil, complexa, porque mexe com todos os setores da administração pública capixaba, foi bem, né, inovou, instituiu muitas coisas boas e o governador, na sua habilidade e na sua competência de montar a equipe, pegou o melhor quadro. E na sentada que tivemos recentemente, a OCB, com as especialidades, com você representando a federação, vocês logo falaram, César, o diálogo está estabelecido, estava lá também o Rodrigo, está estabelecido, nós estamos conversando, o diálogo é direto, é papo reto, duro muitas vezes, mas no sentido de negociar posições que para nós é a posição do interesse público e não tem aqui nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de posições ideológicas contrárias aos diversos tipos de assistência e de organização do serviço que possamos ter. Você tem o serviço público direto, público puro, você tem os filantrópicos, você tem as cooperativas, você tem as organizações sociais, você tem modelos mistos, e nós queremos principalmente enxergar aquele que faz com maior eficiência e maior qualidade no menor custo. Isso nos interessa, comparar esses modelos. E aí, buscar o diálogo é fundamental para que as coisas possam ser vistas. E vocês estão fazendo aqui na casa uma coisa que é importante, que muitas vezes as pessoas não têm as informações corretas, não têm os dados corretos. Eu não vou usar nenhum tipo de adjetivo contra ninguém, mas eu quero estabelecer que com a nossa Secretaria de Saúde, que nós sejamos muito francos, muito claros, para que a gente possa caminhar no sentido de a gente, através do diálogo, encontrar soluções possíveis, né? Existem questionamentos aí colocados na área de ação civil pública, nós precisamos de ver, porque são mais de 1.500 médicos, a cobertura de vocês é imensa, proporcionalmente é imensa, então como é que nós vamos sair dessa situação para a gente poder, na verdade, encontrar uma solução juntos? É preciso dialogar, é preciso conversar, e entendo que esse diálogo já iniciou, é preciso intensificá-lo, mas acima de tudo, de entender que preciso de ter nesse diálogo muita franqueza, muita transparência, considerando as nuances colocadas. E aí falava com o Hudson, e quero parabenizar mais uma vez o Hudson, parte dos elementos, das informações que vocês estão colocando aqui, a TV Assembleia até nos ajuda, porque ajuda a divulgar aquilo que é produzido nos hospitais públicos via as cooperativas, mas isso precisa ser mais dialogado, precisa ser mais apresentado, não só nesse poder, depois do Hudson vai conversar com você, não só nesse poder, num formato de apresentar o serviço colocado, porque eu acho que é a partir do concreto, daquelas coisas efetivas que vocês estão fazendo, e se precisa de corrigir algum tipo de defeito, de coisas que precisam ser melhoradas, vamos evoluir, tá certo? Então, eu gostei dessa apresentação aqui, quer dizer, o modelo cooperativista, ele existe em várias atividades econômicas desse país, tá certo? O método que remunere a produtividade, eu acho que é uma evolução, porque é preciso sair, às vezes, do corriqueiro, do tradicional, inovando. Pode ser uma alternativa interessante, quer dizer, investir em projetos governamentais. Nós estamos preparando aí uma PPP para um hospital novo na região de Cariacica, entre Cariacica e Vila Velha. Quer dizer, nós não podemos, de nossa parte, qualquer tipo de obstáculo, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista de preconceitos, e sim de enfrentar a realidade e ver como é que a gente encontra caminho. Eu acho que isso é fundamental. As cooperativas cumprem um papel na urgência e emergência, o Estado hoje não consegue operá-las em todos os sentidos, as mais diversas áreas, sem elas, e aí
sabe? Se tem alguma coisa que é um obstáculo aqui à frente, vamos discutir como é que a gente encontra a solução. Vamos ser parceiro no diálogo para buscar a solução. Não tem mágica. Não tem como resolver isso do dia para a noite. Não tem fórmula de um poder dar uma canetada e as coisas, em tese ou teoricamente, acabarem. Assim, se estabelecer isso que nós estamos fazendo aqui. Uma parceria do diálogo para buscar soluções possíveis, que o interesse público esteja preservado, que o interesse da sociedade esteja preservado, que não seja para grupos ou que não seja para determinados setores que muitas vezes nem aparecem, né? Nem colocam a cara. Por isso que eu acho que o formato aqui colocado de mostrar com transparência os dados, né, aquilo que é feito, aquilo que é produzido, o custo disso é fundamental. Eu iria mais longe, eu compararia custos de procedimentos, que talvez dê para se fazer. Quanto custa numa situação, em outra, você tem modelos apresentados na sua apresentação. Quer dizer, eu acho que a gente buscar essa solução, evidentemente, tem que ter um esforço do Ministério Público, sabe? Tem que ter um esforço do Tribunal de Justiça, são poderes independentes do Executivo, mas o Executivo que tem a responsabilidade direta da execução do serviço, tem que ter responsabilidade para buscar a solução. Seja a solução no curto prazo, seja a solução que a gente dê no curto prazo, no médio ou no longo prazo, e isso não vai se fazer sem discutir. Não precisa de ameaça, não também queremos ser ameaçados, não queremos ameaçar ninguém, queremos sim. Tem uma população que precisa muito da atenção da urgência e da emergência, que precisa da intervenção de anestesistas, de cirurgiões, das mais diversas categorias colocadas, e que aí é preciso dialogar, preciso de buscar as alternativas, e se ele perpassa a relação do Executivo com as cooperativas, que também busque os outros poderes para poder buscar uma solução concreta em cima de dados que, volto a repetir, que mostre que a população precisa de ter essa assistência, precisa de ter o seu interesse preservado. Por isso que não quero repassar coisas do passado, não quero olhar para trás, tá certo? Quero olhar para frente, né? Quero ver à frente na perspectiva de que os ajustes que nós fizemos, o acerto do orçamento que nós fizemos nessa casa, e eu quero aqui agradecer essa casa, o nosso orçamento do quarto mês, do primeiro quadrimestre, está batendo exatamente com aquilo que nós propusemos, significa um corte de em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais no orçamento. O orçamento real é esse que está sendo executado, e a receita real bate com o orçamento que nós reconsideramos no início desse ano. Então, fizemos aqueles ajustes necessários orçamentários, tivemos a colaboração do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, para passar esse momento do ajuste dessas contas, mas olhando para frente com muita esperança, com muita fé, com muita esperança de que a gente vai conseguir recolocar as coisas no lugar e, acima de tudo, colocar a área social, principalmente a educação, a saúde, a segurança pública, como questões fundamentais, e isso se faz com gente. Isso se faz com serviços, isso se faz com profissionais capacitados, qualificados, tá certo? E nós queremos, na verdade, avançar nesse sentido. E o Ricardo, gente, o Ricardo tem muita experiência, tem muita paciência, sabe conversar, sabe dialogar, recebe vocês a hora que vocês pedirem. Conversei com ele depois que vocês conosco estiveram, e nós queremos exatamente buscar essa interlocução sincera, sabe, direta, republicana, do interesse que nós queremos construir. Nós, na verdade, sabe, não tem que ter nenhum tipo de esperteza ou de blefe ou de violência, no sentido de ameaças. O que nós temos que ter é um diálogo, Pavan, permanente, para construir aquilo que for necessário. E nesse caso, tem algumas medidas que extrapolam também só o nosso poder. É preciso dialogar lá, é preciso de apresentar lá, é preciso de construir aquilo que vocês estão fazendo aqui no Poder Legislativo. Acho que está muito claro, para que a gente possa encontrar uma solução, seja de curto, de médio ou de longo prazo. Tá certo? A saúde é um elemento, quer dizer, é uma área estrategíssima, importantíssima, que o Estado tem um papel fundamental junto com a União essa, e que cada vez mais tira a mão. É só ver, eu tive no Congresso,
Quando nós achamos que iam discutir e fechar a questão do financiamento público, não conseguimos, fizemos só o conceito e não conseguimos garantir o financiamento claro de parte da União, porque a sobrecarga sobre o Estado e principalmente os municípios é muito grande, tá certo? E eles têm arcado, de certa forma, com essa despesa desse financiamento, mas é preciso dizer que saúde é prioridade constitucional, está lá o direito do cidadão, e nós precisamos de ter um esforço de todos, da sociedade, mas principalmente dos poderes constituídos, para a gente poder evoluir nas soluções e apresentar à sociedade um bom serviço que, na nossa visão de governo, pode ser misto. Que, na nossa visão, podemos ter modelos que até a gente compare produtividade, compare custos, para a gente ver aquilo que é melhor para o Estado do Espírito Santo e para a nossa população. Parabéns à OCB mais uma vez, o Colnago, né, a nossa OCB, o Márcio lá em cima, a nossa OCB Nacional, que faz um papel belíssimo, que avança na pauta nacional, com muita competência, com muita prioridade, e nós temos avançado tanto na Câmara como no Senado, tá certo? A essa Assembleia Legislativa, os deputados, e a OCB e a Federação, que hoje faz, de certa forma, aqui uma apresentação específica das especialidades médicas. Muito obrigado, uma boa noite. Neste momento, fará uso da palavra Dr. Carlos André, superintendente do Sistema de Organização das Cooperativas Brasileiras. Boa noite. Serei breve, prometo. Cumprimentamos o deputado proponente da sessão, deputado Dr. Hudson Leal. Agradecemos a oportunidade em nome das cooperativas de especialidades médicas. Cumprimentamos o deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde, cooperativista de longa data. Desde criança, que ele foi criado depois do leite materno, ele bebeu o leite da cooperativa Celita, lá em Cachoeiro, tenho certeza disso. Doutor Dari, deputado da área de Baixo Guandu, cumprimentando o presidente da FEBRACEN, doutor Eric, nós cumprimentamos todos os presidentes e dirigentes das cooperativas de especialidades médicas presentes, doutor Celso Morar, todos os médicos presentes também, doutor Dazi, do Ministério Público, uma honra tê-lo aqui, vice-governador César, amigo, parceiro do cooperativismo, nosso presidente Estéreo, que pediu aqui que eu o representasse a OCB de uma forma bastante breve aqui. Nós, vice-governador, hoje aqui, vice-governador César, nós tivemos uma aula de cooperativismo. Uma aula de cooperativismo de um líder preparado, de um líder que fez uma exposição com dados, com indicadores, com informações seguras, com coragem, com paixão. Um líder destemido, que representa essa categoria, é muito mal compreendida, que somos as cooperativas de especialidades médicas, e que sofre um brutal e injusto preconceito há muitos anos aqui no Estado do Espírito Santo. Um preconceito brutal, porque, conforme lembrou Dr. Eric, durante anos, durante um período, são esses médicos, esses profissionais abnegados, cooperados das cooperativas de especialidades médicas, que trabalham sob condições desumanas, na sua grande maioria, em instalações caindo aos pedaços, infelizmente. E são esses médicos que, quando sentam na mesa de negociação com o poder público nos últimos anos, são tratados de uma forma mais mal educada, injusta, e são taxados de incompetentes, de isso, daquilo, usurpadores da ordem pública, do recurso público. E nesse momento, esses médicos, esses profissionais abnegados, que resolveram seguirem a carreira de autônomos através das suas cooperativas, que não recebem salários, eles não são empregados, eles recebem produção cooperativista. Não tem férias, não tem 13º,
pagam sua previdência privada complementar. E esses médicos e essas cooperativas que na mesa de negociação muitas vezes são taxados como bandidos. A vocês, profissionais abnegados, liderados pelo Dr. Eric, toda a consideração e o respeito da OCB Espírito Santo. Uma salva de palmas para vocês. Cooperativismo, senhores, é gerador de trabalho e renda para os cooperados, de dignidade, de cidadania, de impostos, gera empregos também. Muitas cooperativas têm empregados. Geramos hoje no Estado do Espírito Santo, vice-governador, 8.560 empregos diretos. São 235 mil cooperados tendo trabalho, renda e cidadania através das nossas quase 160 cooperativas. Dados já mostrados aí de forma muito explícita e muito concisa, muito bem colocados pelo Dr. Eric, presidente da FEBRASEM. O que queremos, vice-governador César? Queremos que o diálogo iniciado pelo atual secretário de Saúde, Dr. Ricardo Oliveira, e quero aqui, César, que leve um abraço da OCB para o secretário. Secretário esse, que é o primeiro secretário em muitos anos que dialoga com respeito com as cooperativas de especialidades médicas. Leve o nosso abraço e nosso respeito ao secretário. Que, infelizmente, César, complementando o depoimento do presidente Dr. Eric, ele está muito mal assessorado. A OCB, inclusive falando na TV Assembleia, pode falar com muita tranquilidade, como órgão de representação e defesa das cooperativas capixabas, o secretário bem intencionado, um secretário profissional, um secretário preparado, um secretário inteligente que está dialogando com as cooperativas, com a FEBRASEM, com a OCB, está muito mal assessorado. É importante que o vice-governador e o governador saibam disso. Muito mal assessorado mesmo, de pessoas que combatem o modelo societário do cooperativismo por simples ignorância ou ideologia ultrapassada. É importante que seja colocado, a OCB tem coragem de colocar isso aqui na Assembleia Legislativa de forma muito tranquila, muito serena e muito respeitosa. Encerrando, César, as bases, vice-governador, do que as cooperativas propõem, estão ali, estão elencadas no documento que o secretário irá receber, que o governador irá receber, que o senhor irá receber. Pediríamos ao Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Dazi, que nos desse a oportunidade de sentarmos para a continuidade e aprofundamento de mais um diálogo com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, para que possam entender esse modelo societário que é avançado, inovador, e está à frente do nosso tempo, inclusive no mundo inteiro, e é incompreendido aqui no Estado do Espírito Santo, principalmente na área do cooperativismo de especialidade médica, por um puro preconceito. Então, o que nós pedimos, como OCB, é que esse preconceito seja cessado e que nós possamos dialogar da forma mais aprofundada ainda do que temos dialogado. O presidente Estéreo pediu que, para encerrar, nós lembrássemos aqui que o cooperativismo é uma sociedade de pessoas. O cooperativismo humaniza a relação e isso nos faz totalmente diferentes. Somos vetores da democracia e da paz. Nós somos o único modelo socioeconômico capaz de enfrentar a crise do jeito que ela está e ainda, ao final dela, apresentar crescimento, credibilidade, alegria e felicidade para os cooperados, para os clientes, para os formadores de opinião e para a população em geral. Então, vice-governador, veja, receba com muito carinho as propostas das cooperativas de especialidade médica, via FEBRASEM, via OCB, fortaleça o diálogo já iniciado, para que nós possamos ter, pela primeira vez na história do Espírito Santo, uma negociação de alto nível e que seja cessado de uma vez por todas o preconceito contra as cooperativas de especialidades médicas. Muito obrigado pela atenção do senhor e dos deputados presentes. E nesse momento, o doutor Celso Murat falará em nome do Conselho Federal de Medicina. Boa noite a todos. Cumprimentando o doutor Hudson Leal, organizador dessa sessão, cumprimento a todos os presentes, à mesa. E gostaria de falar
pouca coisa. A primeira coisa é que o doutor Eric escreveu hoje aqui a nova base teórica das negociações entre as cooperativas médicas e o Estado do Espírito Santo. Eu acho que a partir de agora nós temos fundamentos suficientemente fortes de convencimento numa área extremamente importante, como a área composta por essa mesa, de que as cooperativas médicas sempre prestaram ao Estado do Espírito Santo, à sua população, uma assistência de qualidade. Eu sou testemunho disso, porque eu fui diretor do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e fui diretor do Hospital São Lucas, antes do aparecimento das cooperativas de especialidades. Eu sei as dificuldades que os gestores dessa área têm. Há 5 anos atrás, mais ou menos, caiu um Airbus da TAM em São Paulo. Morreu todo mundo, quase 200 pessoas, e isso foi uma catástrofe. Isso foi tratado como uma calamidade. A Força-Tarefa que estuda quadros de sepsemia da Organização Mundial de Saúde detectou que no Brasil nós temos 335 mil internações por quadros sépticos, no Brasil inteiro. O índice de mortalidade nosso é de 55%, pela dificuldade de acesso que o paciente tem ao serviço de saúde, pela estrutura hospitalar colocada à disposição desses pacientes e pelo preparo, inclusive, em termos de recursos humanos das pessoas que lidam com esse problema extremamente grave. A Austrália tem 14% de índice de mortalidade. O doutor Eric mostrou aqui que a Austrália está em 2º lugar no IDH no mundo inteiro. Vamos dizer que nós investíssemos recursos suficientes nessa área para reduzir para 30%. O dobro, mais o dobro um pouco, do que seria o ideal. Mas tudo bem, nós vamos começar a investir. Nós evitaríamos 70 mil óbitos por ano, o que dá um Airbus por dia, de óbitos desnecessários, só em quadros sépticos. Isso significa uma única coisa: falta de investimento. A Constituição brasileira reza que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O governo brasileiro, federal, lê que a saúde é um direito de todos e obrigação dos estados e dos municípios. O governo federal não tem responsabilidade. A redução da contribuição federal no custo do atendimento à saúde nos estados caiu quase 20% nos últimos 10 anos, até 2013. Provavelmente de 2013 para cá, caiu mais. Nós vamos entrar agora num regime de recessão, desemprego, inflação em alta. Isso é um indicativo sério de que a clientela do Sistema Único de Saúde começa a aumentar. Há que se perguntar se nós estamos preparados para atender essas novas dificuldades. O doutor Hudson esqueceu, quando falou sobre as cooperativas, que elas foram criadas numa época em que o salário do médico no Estado do Espírito Santo era de R$300, governo do PT. E o governo ofereceu demissão incentivada para todo mundo sair. E aqueles que viram a possibilidade de oferecer uma qualidade melhor de assistência aos pacientes, saíram e se organizaram em cooperativas de especialidades, que foi a salvação da assistência médica nesse Estado. Se não fosse isso, haveria uma catástrofe nesse país, porque desde aquela época já era um hábito de se criarem os problemas, de se interromperem os programas, sem que se oferecesse a contrapartida. O secretário citado aqui antes, logo que assumiu, no seu primeiro mandato,
fez um depoimento que ia acabar com as cooperativas médicas no Estado do Espírito Santo, sem que tivesse nenhum programa alternativo de garantir assistência. Vai para a televisão e fala, eu vou acabar com as cooperativas de especialidade. Doutor César, nós temos que manter, sim, o olhar para trás um pouco. Simplesmente porque os médicos não podem ser tratados como foram tratados até então. É isso que eu queria deixar claro. Meus parabéns, doutor Udes, pela audiência nossa e o doutor Éric pela apresentação. Muito obrigado. Nesse momento, o deputado Udes Leal abrirá para perguntas e, a seguir, fará o pronunciamento final. Tem 2 microfones, eu gostaria que tivesse participação de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, direciona, faz a pergunta para mim, que eu vou direcionar para algum do médico. Tá bom, o vice-governador precisa sair agora, ele já tinha outro compromisso, tinha me falado, mas eu gostaria que participasse. Essa é uma sessão para ter debate. Tem pessoas da comunidade, tem médicos aqui, então está aberta a fala para quem quiser. Bem, não tendo ninguém para falar, eu vou fazer a sugestão do Carlos André. Carlos André, parabéns pela sua sugestão. Éric, parabéns pela apresentação. Mesmo eu sendo um cooperativista nato, os números que foram apresentados aqui me surpreenderam positivamente. Eu acho que você apresentou o legislativo, a população do Espírito Santo está assistindo nesse momento ao vivo através da TV Assembleia e depois vai ser reproduzido outras vezes. Quem quiser a cópia dessa sessão pode ter acesso, é só pedir aqui na Assembleia, no meu gabinete ou na Comissão de Saúde. Mas eu acho que nós devemos levar para o Poder Judiciário. Eu vou fazer um esforço, viu, Éric? Eu acho que nós, aqui no Legislativo, os deputados dessa casa, vão trabalhar para um modelo que seja benéfico para a população do Estado do Espírito Santo. Você pode ter certeza. Teve o depoimento do deputado Dari, que vai ser um guerreiro, que vai somar. O doutor Hércules aqui, que já se colocou à disposição. Eu tenho certeza que o outro deputado médico, o doutor Rafael também, e todos os deputados dessa casa. Mas nós temos que fazer uma síntese dos números que foi apresentado ali. E já peço aqui ao doutor Dazi, eu tenho que me dirigir ao representante do Ministério Público, eu vou lá pessoalmente para nós termos, para conversarmos com ele, para apresentar no pleno do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, esses números, porque às vezes eles não sabem, então nós temos que dar publicidade a isso, Éric. Não tendo mais nada, eu vou, nada mais havendo a tratar, eu vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados para a próxima, que será solene, para a entrega da comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, dia 14, às 19 horas, no plenário de Seu Cardoso. Está encerrada a sessão. Eu só gostaria de falar que vai ter um coffee break ali, gostaria para a gente conversar mais ali. Obrigado a todos.